Os traumas são feridas que doem cada vez mais ao longo do tempo, não cicatrizam e machucam. Com o passar do tempo, essas feridas vão se tornando piores, o incômodo, a dor vai se tornando cada vez mais intensa, insuportável. Aquele que viveu no passado uma situação traumática e que não superou os traumas, revive a dor e, em vez de se curar, acaba sendo atormentado noite e dia, e pode passar o tempo que for. Um trauma não curado não é uma dor que se alivia, pelo contrário, ela vai piorando, se intensificando cada vez mais. Mas é possível você ser curado de todos os traumas. A palavra de Deus fala sobre Mefibosete, um menino que nasceu em uma família real, era neto do rei Saul, rei de Israel, filho de Jonatas, um menino que tinha tudo para ser feliz. Vivia em seu palácio, vivia cercado de pessoas que lhe davam cuidados, viviam no conforto de um palácio real, era bem nutrido, bem alimentado, mas certa feita os filisteus montaram um cerco e mataram a família de Mefibosete. O pai de Mefibosete foi assassinado, os tios também foram mortos, o avô dele, Saul, foi pego pela emboscada. O cerco se fechou contra ele, mas ele se matou antes que os filisteus o matassem. E quando as notícias chegaram até a casa de Mefibosete, que o seu avô e seu pai e os seus parentes haviam morrido, a babá de Mefibosete pegou a criança, ele tinha apenas 5 anos de idade, e na ânsia de sair correndo, de escapar da fúria dos filisteus, a babá de Mefibosete o derrubou no chão, e ele ficou aleijado, ele ficou com sequelas nos 2 pés para sempre. Ele que vivia confortavelmente no palácio real e tinha toda a sua família ao seu redor, agora era um menino fugitivo, aleijado nos braços de sua babá. E ele foi levado para longe, para uma terra chamada Lodebar, onde habitava somente a escória da sociedade, só as pessoas rejeitadas, doentes, que tinham doenças contagiosas, pessoas excluídas do convívio social. Mefibosete foi acumulando traumas ao longo da vida. Ele passou pelo trauma físico, pois ficou aleijado. Ele teve um trauma espiritual, deixou de habitar no palácio real para viver em uma terra distante, em que não tinha água suficiente, não era uma terra produtiva, não era uma terra em que se plantava e colhia, era uma terra infértil, era uma terra onde só habitavam aqueles que eram os excluídos. Mefibosete acumulou o trauma físico, o trauma social, o trauma familiar, o trauma espiritual e o trauma emocional também. Todos os seus parentes foram mortos, e ele foi morar de favor em uma casa, morando de favor. Ele que era um príncipe, antes habitava um palácio, tinha riqueza, tinha todo conforto, tinha tudo para crescer de forma saudável, brincar como as outras crianças, mas uma sucessão de eventos ruins, catastróficos na vida de Mefibosete fez com que ele se tornasse uma criança triste, uma criança debilitada, uma criança vivendo de favor em um local de extrema miséria, de extrema pobreza, longe de sua família. Seu pai morreu, seus tios, seus primos foram mortos também, seu avô cometeu suicídio, e ele ficou por muito tempo em Lodebar, esquecido, jogado, rejeitado, ferido e com muitas dores. Mefibosete se considerou como um cão morto. A autoestima dele estava totalmente abalada. Ele não tinha com certeza mais prazer na vida, ele não tinha perspectiva de dias melhores. Ele não pensava que um dia poderia voltar a sorrir e ser feliz novamente. Ele não imaginava que um dia voltaria ao convívio social de onde ele havia saído ainda criança. Traumas foram se acumulando na vida de Mefibosete. Mas um dia
O rei Davi, que sucedeu ao rei Saul, quis saber se alguém havia sobrado, alguém havia escapado com vida da família de Saul, pois Davi tinha muita consideração por Jonatas, o pai de Mefibosete, e disseram a Davi que havia sobrado um aleijado, nem citaram o nome dele, só um aleijado que está vivo, está vivendo de favor lá em Lodebar. E o rei Davi mandou buscar Mefibosete e o trouxe de volta para o palácio. E o rei disse: agora Mefibosete vai estar comigo à mesa todos os dias, e os seus bens, os bens de sua família, serão restituídos a Mefibosete. O mundo rejeitou Mefibosete, as circunstâncias o expulsaram do palácio. Uma série de eventos dramáticos, tristes, uma série de tragédias na vida de Mefibosete fez com que os traumas se acumulassem. Ele foi esquecido por um tempo, mas o rei se lembrou dele, e o rei o trouxe de volta à casa real, ao palácio real. O rei o deu uma nova vida, uma esperança. O rei deu a Mefibosete dias melhores, deu a Mefibosete reconhecimento, amor, carinho, acolhimento, e deu a ele de volta o convívio social. Mefibosete recuperou o que havia perdido e recuperou a sua autoestima. Mefibosete foi curado de seus traumas. E se você pensa que todas as pessoas se esqueceram de você, pode ser que muitas delas se esqueceram mesmo, mas o rei jamais se esqueceu. O rei, o Senhor Jesus, nunca se esqueceu de você, e ele chama você à mesa. Um dia ele disse: um dia vocês estarão assentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, lá no reino dos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo chama-nos para que tenhamos comunhão com Ele aqui na terra, e que logo mais, lá no reino dos céus, possamos nos assentar à mesa com eles. Mesmo se você foi tão rejeitado nesta vida, tão excluído, Deus jamais te desampara. Deus jamais se esquece de você. Se entregue a Ele. O Senhor te ama. O Senhor Jesus entregou a sua vida para te livrar da morte, para te dar a vida eterna em lares celestiais e para curar você de todos os traumas. A palavra de Deus diz que o Senhor enxugará dos seus olhos, dos nossos olhos, toda a lágrima. Todo o seu choro se converterá em alegria, todo o seu sofrimento se converterá em novos dias de alegria, de glória. Deixe o que ficou para trás, ande para a frente, prossiga para o alvo que é Cristo. Em relação ao passado, você não está mais lá, siga em frente, Deus é contigo. O Senhor Jesus quer te dar uma nova história, muito mais feliz do que aquela que você já teve um dia. Se você teve dias felizes no passado e você pensa: eu era feliz e não sabia, pode ter certeza, dias melhores virão daqui para frente se você se entregar ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.